Diz aí então, irmãos, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emoções, sobre nós controlarmos, ou dominarmos, vamos dizer assim, as emoções e até mesmo o nosso coração. Aqui no capítulo 4, versículo 6, talvez até você se pergunte: pastor, mas coração, emoções, para que isso? Lembra que Jesus disse que tudo vem do coração, O que contamina o homem não é o que sai, Aliás, não é o que entra, e sim o que sai. E também lá em Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, irmãos? E aqui no capítulo 4, versículo 6, fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? Então vamos analisar aqui, irmãos. Olha aqui para o pastor, preste bem atenção. Está dizendo: não fique inquieto por coisa alguma, e você tem que apresentar a Deus o que está te inquietando. Inquietação, tem algumas traduções que falam preocupação, ansiedade, Então analise e pense. São emoções, Até a palavra emoção, ela vem de movimento. Então algo que produz em você uma reação. Entenda, sentimento é algo que permanece no teu coração. Emoção é algo que acontece muitas vezes na hora, no momento, uma reação que você tem diante de uma situação. Vem uma notícia ruim, você tem uma reação. Vem alguém e fala algo para você, você na hora lá, quem sabe, fica com raiva, fica com aquele sentimento que vem ali, aliás, a emoção que vem na hora ali. Enfim, é isso que está dizendo aqui. Algo que você se depara, que te faz ali ter alguma emoção. Se a gente ficar aqui falando, não pararia de falar. Pensa aí, em que área você tem tido essa inquietação, essa emoção? Quem sabe um medo, uma dúvida, quem sabe um desânimo, uma tristeza, um sentimento de raiva, Agora, qual é a atitude que está dizendo aqui? Para a gente controlar as emoções. E, irmãos, a gente tem que entender que emoções existem, A gente pode olhar até para o próprio Jesus. Você lembra que Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi fazer o quê? Foi orar. A gente acabou de ler aqui que diante da emoção, diante da inquietação, diante da aflição, preocupação, tem que orar. É o que está dizendo aqui. Vai falar com Deus e contar tudo isso que te inquieta, que te aflige. O que a gente vê em Jesus, que é o nosso maior exemplo? Ele foi ao Monte das Oliveiras orar antes de ir para a cruz. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Se não assistiu, você está devendo, tem que assistir, urgente. E se já assistiu e faz muito tempo que você assistiu o filme, assista novamente. Esses dias a gente até assistiu em casa e mostramos para o nosso filho, de 7 anos, o Leozinho. Ele até se emocionou, chorou, vendo ali o que Jesus fez por nós. E a gente falava: tá vendo, meu filho? Tudo isso Jesus fez por nós, pagou um alto preço. E ali naquele filme mostra o sofrimento de Cristo, de certa forma, só que claro, contado ou mostrado por um homem, que é o Mel Gibson lá, que é o diretor do filme. E aí o que a gente vê nisso, irmãos? Um homem que tentou mostrar o que Jesus passou, que pode ser muito pior do que aquele filme mostra. Agora preste atenção aqui no pastor. Então Jesus sabia o que esperava ele.
E aí o que acontece lá no monte? A Bíblia diz que ele soa gotas de sangue, que ele estava em aflição de espírito. Então ele estava com emoção, ele estava inquieto, aflito. Quem está compreendendo a colocação? Então está dizendo, não fique inquieto. Então o que ele fez? Colocou diante de Deus aquilo que ele sentia. E você lembra o que ele pediu para Deus? Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, ele veio para a missão de morrer por nós. Então ele sabia a missão, ele sabia o que ia vir, e chegou a passar no coração dele os sentimentos: tem como me livrar disso? Mas ele não foi guiado pela emoção, ele não foi guiado pelo pensamento de não ir para a cruz. Ele diz: que não seja feita, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você está compreendendo? Então ali naquele momento, ele apresenta a Deus o que tinha dentro dele. Ele tinha até vontade naquela hora de não ir para a cruz, porque ele sabia que o sofrimento ia ser terrível. Existia ali, quem sabe, demônios influenciando, carga em volta dele, dos soldados que fizeram ele sofrer, né? Mas tudo por amor a nós. E ele, diante daquele quadro: se possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade. Ele vai orar, e ali ele tem a força para enfrentar aquela situação. Amém, irmãos? Então traz isso para nós. Irmãos, não existe fórmula mágica na vida do cristão. Tem gente que ela quer fórmula mágica, ela gosta de ouvir facilidades. Não, eu vou lá na igreja e o fulano vai fazer a oração lá no monte, lá em Israel, e aquela oração vai resolver a minha vida, e aí eu não preciso fazer nada, é só esperar o fulano. Aqui está bem claro, irmãos. Tem algo te inquietando, quem tem que orar é você. Claro que um ora pelo outro, não estou dizendo que a gente não tem que orar. Ore por mim, vamos orar uns pelos outros. Agora tem coisas que é você que tem que fazer, e aqui está dizendo bem claro: para você controlar a emoção, você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que apresentar a Ele, mesmo que seja algo errado, mesmo que seja uma raiva, mesmo que seja uma dúvida, mesmo que seja um sentimento ruim no teu coração, aliás, uma emoção ruim no teu coração, ou até um sentimento ruim que quer permanecer dentro do teu coração. Fale com Deus. Apresente a Deus aquilo que está dentro de você. E o que está dizendo aqui, meus irmãos? Você fazendo isso, Deus vai te ajudar. Agora, muitas pessoas, ela conta os seus problemas para meio mundo. Ela fala dos seus problemas, das suas situações para o vizinho, para a vizinha. Deus que me perdoe. Tem gente que encontra alguém no posto de saúde, já conta tudo, até o que acontece com o marido, com o filho, com todo mundo. Conta a vida toda para a pessoa, os problemas. Já fala que vai se separar, já fala tudo, né? Que está endividada. Quando vê a pessoa do posto, sabe mais que os familiares dela. E ela vai e sai contando tudo para todo mundo. E muitas das vezes ela não vai orar, ela não ora, ela não chega diante de Deus, chega a falar aqui, súplicas. É você ir lá: Senhor, eu suplico ajuda, eu estou com isso aqui me inquietando, com esse medo, com essa mágoa, com essa raiva, com esse problema financeiro, com esse problema sentimental, com esse problema de saúde. Você vai aos pés daquele que pode te ajudar. Amém, irmãos? E ele diz bem claro: vai orar, não fique inquieto, fale com Deus, coloque diante dele o que você está enfrentando. Diz bem claro aí, ó: não estejais, versículo 6, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. O que está escrito aí, meus irmãos? Diante de Deus. O que é isso? Relacionamento com Deus. Você não veio para a igreja para assistir alguém falar com Deus.
Você tem que vir para Jesus para falar com Ele. Muitas pessoas vão à igreja para um show, para assistir um show gospel, para assistir o fulano falando com Deus. Eu vou esperar. E aí tem uns até que dizem: o meu Deus, o meu Deus, eu vou falar com o meu Deus e vou te abençoar. Para aí, o Deus é para ser para todos, o mesmo Deus. Todo mundo tem acesso a Deus através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então a orientação do Espírito Santo aqui é: fale diante de Deus. Tem pessoas que ela só procura religião, homens, e ela não procura o próprio Deus. Diante de Deus, fale tudo que você está enfrentando. Diz aí, diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graças. E aí o que vai acontecer, pastor? O que isso tem a ver para mim controlar essa inquietação, essa preocupação, essas emoções, né? Como é que eu consigo controlar? Quando você ora, olha o que acontece aí, versículo 7. Aqui é fé, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, olha só, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então quando você ora, a paz de Cristo vem e te guarda, ajuda você a proteger o teu coração. E chega a dizer, proteger, guardar, né, que é proteger o coração e os sentimentos. Quando eu falei emoções, só para a gente explicar, né, irmãos? Emoção é aquilo que vem na hora, no momento, que você você se desloca, se movimenta devido a alguma coisa que acontece. Você fica nervoso, fala alguma coisa, age de um jeito, fica com raiva, quer brigar, né? Tem lá um medo, você tem uma atitude errada. Presta atenção aqui no pastor. Então isso é emoção, algo do momento. Agora quando fala que Deus vai proteger o teu sentimento, sentimento é algo que permanece, é algo mais prolongado. É um sentimento, por exemplo, do amor. Você decide amar. Não é apenas um sentimento ali, aliás, uma emoção do momento. Não, você decide amar. Você permanece amando. Você está compreendendo? Então tem gente que tem aí a chamada paixão, é só do momento. E aí ela não, né, logo já vai embora, já acaba. E aí ela acha que isso é amor. Amor é algo que permanece. Leva para o que a gente está falando. Você crê em Deus, você permanece crendo. Tem gente que se emociona. Ela não tem uma fé firme em Deus. A fé dela é emoção. Ela chora aqui na igreja, né, até se emociona. Gosta de ouvir a palavra. Chega lá fora, faz tudo errado. Chega lá fora, pinta e borda na mão do diabo. O que é isso? Emoção. Aqui ela diz, eu te amo, Jesus. Nós cantamos o louvor, temos sede dele. Aí aqui ela diz, eu tenho sede do Senhor, eu te amo, eu preciso. Chega lá fora, ela tem sede das coisas do mundo. Ela bebe das prostituições, ela bebe das coisas erradas que o mundo lá fora tem. Ou seja, só emoção. Não é algo que permanece. Você está entendendo a diferença entre emoção e sentimento? Sentimento é algo que permanece, que é prolongado. Não é algo que apenas você sentiu e já foi embora. Tem gente aí que chora dizendo que ama a mulher, mas espanca a mulher, né? E daqui a pouco está espancando de novo, e se ajoelha e chora que ama e que não quer largar, e continua fazendo mal. O que a gente vê? Emoção, não é um amor verdadeiro. Então aqui está dizendo, irmãos, o Espírito Santo, a paz de Jesus vai vir e vai te ajudar a guardar o teu coração, para que os teus sentimentos estejam alinhados aos sentimentos de Deus. Para que você entenda que você não está sozinho, por exemplo. Porque fala, vai guardar o teu sentimento. Por exemplo, você tem fé, mas aquela situação de problema acaba abalando a tua fé. Mas quando você ora, você sente a presença de Deus.
você sente a paz de Deus, então você entende que você não está sozinho e você não é abalado, porque você tem no teu coração aquela convicção: Deus está no controle da minha vida e eu vou vencer. Ele me escolheu para mim ser mais que vencedor. Amém, irmãos? Então você age, buscando com atitude. Você não pode ter emoção e agir por emoção, por impulsos, por emoções. Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus. Você vai até ter uma emoção, mas essa emoção tem que ser alinhada com a palavra, com a vontade de Deus, para que seja algo de Deus e permaneça. Amém, irmãos? Permaneça no teu coração. Como a gente citou o exemplo de Jesus. Ele teve uma emoção, um momento ali que ele disse: se possível, passa de mim. Momento de aflição. Mas o que permaneceu? A vontade do Pai. Qual é o sentimento? O amor ao Pai. A obediência ao Pai permaneceu e ele passou pela morte, e morte de cruz. Não foi uma coisinha e um probleminha aí momentâneo nessa terra, que tudo aqui é passageiro. A gente vai ter a salvação completa, a alegria completa na glória, na eternidade. Aqui vai ter luta, vai ter dificuldade. E Jesus enfrentou a cruz e permaneceu amando ao Pai, permaneceu obedecendo ao Pai. Amém, irmãos? Então analise aí e pense, como é que você está lidando com as emoções, com os sentimentos, com as preocupações que vêm, com as inquietações. Você está fazendo como Jesus, orando e colocando tudo diante de Deus e buscando em Deus uma direção para você seguir? Se é um problema, seguir para solucioná-lo. Se é uma situação para consertar, você vai buscar em Deus, ou você continua na emoção de nervosismo, de inquietação e sai atropelando, como se diz, metendo os pés pelas mãos. Tem gente que quando ela está com a emoção, ela vai lá e pede demissão, porque ela está com raiva do momento lá na empresa. Ela vai lá e briga com o vizinho, briga com o marido, com a esposa, vai lá, pede separação. Tudo porque no momento emocionado, no momento lá de raiva, de tristeza, ela toma atitudes e sai descontroladamente. Eu brinquei com as pessoas, mas falei algo que é sério, que às vezes até quando a pessoa está na emoção de alegria, ela faz loucuras. Como assim, pastor? Ela está tão alegre que ela pega o cartão de crédito e gasta todo o limite e fica endividada. Vamos lá, então está todo mundo aqui feliz, alegre. Então vamos lá. Ela sai descontrolada a gastar, às vezes aquilo que ela não podia, porque ela acha que o momento merece não sei o que, e ela sai tomando atitudes. Quando vê, passa o resto do mês em dificuldade, porque no momento de emoção ela saiu tomando atitudes, saiu tomando decisões, saiu agindo descontroladamente. Aqui está dizendo: o que está agindo para te inquietar, te perturbar, te afligir, fale com Deus antes. E não haja com emoção, haja centrado na direção de Deus. Deus guardará os teus sentimentos, é o que está dizendo aí, a paz no teu coração. Não tenha atitudes e ações sem ter esta paz, essa convicção de que realmente está na direção do Senhor. Amém, irmãos? Agora, uma coisa que a gente também tem que unir ao sentimento ou à vontade de Deus, que a gente tem que compreender que tem que ter a verdade, a palavra de Deus. O assunto aqui é o que? Inquietação, preocupação, como a gente falou, emoções, que trazem um monte de coisa, cada um pode aplicar isso na sua vida, sabe as emoções, as coisas que enfrenta no dia a dia. Diz: para mim resolver isso e controlar, eu tenho que orar para receber a paz. Então é fé, eu ir na presença de Deus e falar tudo com Ele. Mas não é só isso, porque às vezes a pessoa até faz isso, de orar, só que o que acontece? Ela continua pensando besteira.
ela continua pensando bobagens, pensando coisas negativas. A mente dela continua contaminada. Ela chora, ela ora, ela pede ajuda para Deus, mas não sai da mente dela os pensamentos ruins, as mentiras do diabo. Por exemplo, a pessoa chora, ora, mas na mente dela continua aquele pensamento que ela é derrotada, que ela é frustrada, que ela não merece, que ela não vai conseguir, que não vai dar certo. Quer dizer, não vai conseguir vencer, porque a mente continua com pensamentos ruins. Por que eu estou falando isso? Porque aqui o autor, o Espírito Santo, usa ele e continua falando sobre pensamentos. O assunto agora é pensamentos. Olha o que diz aí, no 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se faz bem, se tem coisas boas, se há algum louvor, olha o que diz: nisso pensai. Então, eu estou inquieto, eu apresento a inquietação, a perturbação a Deus, eu oro e falo com Deus, agora eu tenho que pensar em coisa boa. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não pensa em coisas boas. Vamos dar um exemplo sobre até a felicidade. O que seria a felicidade, irmãos? Para muitas pessoas, o estado de alegria, o sentimento que permanece de alegria. Para muita gente, a felicidade é o que ela vê lá na televisão, no filme lá, sei lá, na novela, vê lá uma situação lá onde não tem problema, onde tudo é perfeito, que não existe. E aí ela acha que isso é felicidade. Tem uns que olham para o dinheiro, e ela acha que isso é felicidade. Ah não, pastor, eu vou ser feliz se eu for rico. Na verdade, felicidade é um estado que você está com um sentimento de alegria. E o que produz isso? É você estar satisfeito, é você estar grato a Deus, agradecido a Deus pela salvação, agradecido a Deus pela presença dele na tua vida. Amém, irmãos? Só que o que acontece? A pessoa tem aquela emoção de querer ser feliz, mas só pensa coisa ruim. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho o sofá que eu queria, eu não tenho tal coisa que eu queria. E hoje você vê aí até, eu brinquei com as pessoas que já tem até o iPhone 14 aí. Esses dias eu conversei com uma pessoa, me falou que está em torno de 15 mil reais esse celular. Aí as pessoas ficam: ai, eu tenho o 1, mas agora lançaram o 2, eu não consigo ser feliz sem o 2. Aí ela compra o 2, aí lança o 3, lança o 4, e assim ela fica. Ela adquire isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Aí ela tem, ela consegue. Daqui a pouco ela: não, mas eu tenho que ter tal coisa. E o mundo até mesmo apresenta isso. Você vê até nas propagandas. É induzida as pessoas a achar que adquirir produtos causa felicidade. Você identifica isso facilmente aí nas propagandas. E aí as pessoas vão atrás disso. Elas acham que é isso que gera nelas a felicidade. E aí elas correm atrás disso. E, irmãos, você não pode cair na mentira. O que a gente viu aqui? Pensai na verdade, naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? É você ser grato. Hoje você está aqui no culto, hoje você pode caminhar, hoje você pode assistir a palavra, hoje você pode levantar as mãos para os céus e adorar. Pense nisso, seja grato. Quantas pessoas não podem fazer isso? Quantas pessoas não podem ter aquilo que você tem, ou alcançar aquilo que o teu potencial com Deus pode alcançar? Irmãos? E aí às vezes a pessoa, ela só fica pensando no que ela não tem. Você está compreendendo a colocação do pastor? Em vez dela agradecer o que tem e louvar a Deus e ser feliz pela presença de Deus, pela família, pelas coisas que Deus tem dado, e muito mais Ele dará, porque quando a gente agradece e louva, mais Ele vai nos dar. O que acontece? Ela começa a pensar só no que é ruim,
só no que ela não tem. Ah, mas olha lá, lançaram aquilo, mas eu não tenho. Ah, mas olha lá a propaganda daquilo que eu não tenho. Ah, e fora quando o diabo não começa a mostrar pessoas que muitas vezes nem Deus tem, que Deus é a nossa maior riqueza, e a Bíblia fala que não é para a gente ter inveja do ímpio, né? Porque o ímpio é como a flor da erva, que você olha, está lá a flor, mas no outro dia ela seca. Então ela não é eterna. Agora, quando a gente pratica a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente vai ser eterno com Deus. Amém, irmãos? E aí ela começa a olhar para o vizinho. Ah, mas o vizinho tem isso, o vizinho tem aquilo, fulano tem, eu não tenho. Ai, mas eu não sou feliz porque eu não tenho. Olha lá o que fulano. E aí ela enche os pensamentos de coisas negativas, de frustrações, de coisas que ela fica lá se remoendo, e aí não adiantou nada ela colocar inquietação diante de Deus, orar e continuar pensando desse jeito. Você está compreendendo? Por isso que ele diz aqui: pensai no que é verdadeiro, no que faz bem, no que é de boa fama, no que traz louvor, no que faz o bem para você. Então coloque pensamentos. A própria palavra diz: você é um escolhido. Ele disse: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Olha aí, você é um escolhido de Deus. Ele te escolheu para você produzir fruto. Ele diz que em Cristo você é mais que vencedor. Quer dizer, nós temos acesso à eternidade um dia. Tudo isso Ele nos deu, fora que aqui na terra Ele garante acrescentar muito mais coisas. Então, muitas vezes a pessoa, em vez de se deter no que a verdade diz, ela se aprisiona às mentiras. Ah, que eu sou frustrado, ai que eu não tenho, ai que eu sou infeliz, ai que fulano disse isso, que fulana disse aquilo, que não sei o que. Fica só olhando para coisas negativas e pensando nisso, pensando em sofrimento, pensando em derrota, se considerando uma pessoa fracassada ou derrotada, e aí fica só remoendo e pensando nisso. Está dizendo aqui: não pense nisso. Então a emoção aliada à verdade vai produzir bons sentimentos, alinhados com Cristo, aonde vão permanecer no teu coração. Sentimentos como eu citei: gratidão. O apóstolo Paulo fala sobre a gente estar contente. Ele chega ainda a dizer: tenho o que comer e o que vestir, esteja contente. Olha só, ele chega a dizer isso, o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou tudo por Cristo, né? Várias situações, e ele diz: em Cristo somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então pense nisso: satisfação, gratidão, contente com o que Deus tem te dado. Isso é sentimento que tem que permanecer dentro de você. Mas quando você alinha a emoção, que é aquilo que você sente, com a palavra de Deus, com a verdade, quando você alinha a emoção com aquilo que é mentiroso, que te aprisiona, que é contrário à vontade de Deus, aí você permanece com o sentimento de mágoa, com o sentimento de tristeza, com o sentimento de frustração, com o sentimento de infelicidade. Porque você alinha a mentiras, a coisas negativas, a coisas que o diabo apresenta para você, e você fica pensando nisso, só em coisa ruim, só em coisa que aconteceu de ruim, e você não se detém em pensar naquilo que é bom, naquilo que é a vontade de Deus. Então, irmãos, pense e haja de acordo com quem está falando aqui. Lembra do início da mensagem? Inquietações, emoções. O que eu faço com isso? Eu apresento a Deus, diante de Deus, e aí a paz vai vir, vai me alinhar os meus sentimentos com Cristo. E aí eu vou fazer o que agora? Vou pensar no que é bom. Ainda que o exterior continue com problema, o meu interior vai pensar nas coisas de Deus, na verdade. Tudo é possível ao que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus eu venço todas as coisas. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Isso são pensamentos, coisas boas, que vão produzir solução, vão produzir bênçãos. Amém, irmãos? Então tem que ter atitude para pensar
naquilo que produz coisas boas. Não basta apenas colocar em oração e continuar pensando coisa ruim. Você tem que mudar o pensamento. Agora, para a gente encerrar, olha como a gente vê, irmãos, na mensagem da Bíblia, na mensagem de Deus para nós, que nós temos que compreender que é algo para cada um individualmente, para nós praticarmos a nossa vida. Porque muitas vezes se lê a Bíblia e aí a pessoa fica lá assistindo num evento, lá num show, né, espiritual, show gospel, e ela acha que aquilo ali é para o pastor, para o líder, para quem está lá, e ela só assiste e recebe dele. Só que você não identifica isso na Bíblia. Nós identificamos que nós temos que fazer as coisas que está escrito, e é o que Paulo diz aqui. Quer ver? Ó, na continuação, para a gente já orar, versículo 9, diz aí, ó: o que também, presta atenção, ó, é o mesmo assunto, o que também aprendestes. Então a gente tem que aprender, ó, tem que aprender, e recebestes, ó, e ouvistes. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Lembra que se lia as cartas para as pessoas ouvirem, nem todo mundo sabia ler. E aí diz: e vistes em mim. Paulo está dizendo: o que você viu em mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas lutas. Como eu volto a dizer, eu não estou dizendo, né, que a gente é contra a bênção. Pelo contrário, para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Deus é poderoso para fazer maravilhas, diga glória a Deus. Só que no mundo vamos enfrentar aflições, e tudo vai depender de como a gente reage diante da luta. Por exemplo, o mesmo Paulo que a gente vê com Silas vencendo uma prisão, que veio lá perto da meia-noite eles orando, você conhece a história, veio o terremoto e ele foi solto. O mesmo Paulo morreu na prisão, foi preso e morto. E agora? Olha o que ele diz: o que você viu em mim. O mesmo Paulo que está dizendo aqui: o que você viu em mim, ele foi apedrejado e considerado morto. E aí ele consegue, né, novamente ter saúde, se recuperar, mas quem apedrejou ele considerou ele morto. Imagina o estado que ele estava. Você vê o mesmo Paulo num naufrágio. Imagina naquela época um naufrágio. E ele disse para todas aquelas almas dentro do barco que Deus tinha dado direção para ele, e ele disse: nenhum aqui vai se perder. Vai perder o barco, mas nenhum vai se perder. Você já imaginou naquela época isso? Você já ouviu falar do tal do Titanic? Com toda a tecnologia, sim ou não? Tem um até que diz que o capitão, sei lá quem lá, diz, tem as histórias aí, não sei se é verídica, que ele diz que nem a mão de Deus podia derrubar o barco, né? Não sei se é verdade isso, que aconteceu realmente, mas a gente sabe que acabou naufragando o barco. Agora pense, Paulo naquela época, sem bote, sem guarda costeira, sem telefone, sem nada, no meio do mar. Se não me falha a memória, foi 2 ou 3 naufrágios que ele enfrentou, situações desse tipo. O homem venceu. O barco foi destruído, irmãos. Você está compreendendo? Tem pessoas que ela pensa: ser de Deus aqui no mundo, não vai ter luta nenhuma. Se alguém está te prometendo isso, sinto lhe dizer que é uma mentira, porque no mundo vai ter aflição. Eu não estou dizendo também que é só aflição, não confunda, mas você tem que estar preparado para administrar as emoções e permanecer na fé para vencer as situações que vierem. O que Jesus garante é que você não vai ficar só, que você não vai estar sozinho diante dessas lutas. Se você controlar a tua emoção, para não meter os pés pelas mãos, não ter atitudes contrárias à vontade de Deus e permanecer agradando a Ele, como Jesus lá na cruz é um exemplo disso, você vai vencer. Você vai conseguir alcançar vitórias aqui na terra. Amém, irmãos? Agora, lembra que Paulo está dizendo: o que vistes em mim. Ele diz: isso fazei, isso fazei.
Então, irmãos, não existe mágica. Não é alguém fazendo tudo e nós assistindo. Nós temos que fazer. Olha o que ele diz aqui, eu vou ler de novo. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tem gente que ouve, vê anos e anos e anos a palavra de Deus falando com ela e ela não faz. E ela quer ser abençoada, ela quer mudança de vida, ela quer vencer tempestades. Aqui Paulo está deixando bem claro: o que vistes em mim, isso fazei. E olha o que ele garante no final: se você aprender o que recebeu, o que ouviu, o que viu, você fazer, você aplicar na tua vida, olha que bonito: e o Deus de paz será convosco. O que é isso? Garantia de vitória. Você viu que ele diz: o Deus de paz será convosco. Ele não diz: o meu Deus, para aí que eu vou resolver aqui a vida de vocês. Não, comigo aqui o negócio. Para aí que eu vou fazer uma campanha que vai mudar a tua história. Eu vou resolver. Não, ele diz: o Deus de paz. Deus estará convosco. Não é o Paulo que vai estar contigo. Não é o João, não é o Pedro, é o Deus de paz que estará convosco. Amém, irmãos? O que nós estamos buscando é Deus conosco aqui na terra para nos guiar, para nos ajudar. E isso significa a garantia de solução. Não é ausência de tempestades e de dificuldades. É certeza de que Ele estará para nos guardar, estará conosco, nos trazendo paz, confiança para a gente vencer aqui na terra. Amém, irmãos? Então pense nisso. Como você está agindo com as tuas emoções? Está aflito, angustiado? Vai orar, coloca tudo diante de Deus e começa a pensar na verdade, naquilo que a Bíblia fala sobre você. A Bíblia diz sobre você, o que você recebeu, o que você ouviu. Aplique para fazer, meu irmão, minha irmã. Faça isso, e aí Deus será contigo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Lembre-se disso. Guarde o teu coração através desse propósito. O nosso maior aliado para dominar as emoções é a oração e controlar os pensamentos. Paulo diz claro: nisto pensai, no que é verdadeiro, no que traz louvor, o que faz bem para você. É decisão. Amém, irmãos? Não deixa aí a emoção sem a verdade. A emoção sozinha vai trazer grandes problemas para você. Não vai trazer Deus contigo. Deus convosco, como Paulo diz, é quando está a palavra junto de você. A palavra e a paz de Cristo no teu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.